e vocês também que nos veem pelas redes sociais. Nós então continuamos a nossa série de achados e perdidos. Eu estou rindo porque eu achei graça depois da mensagem e nós fomos conversar depois, fui conversar com as pessoas e falou assim, e nós fizemos a pergunta, dentro da igreja, você está achado ou você está perdido? E eu conversando com alguém esses dias, falou, pastor, eu estou perdido dentro da igreja. Depois eu fui analisar, eu estou perdido. Irmãos, a gente se perde, não é vergonha. Não é que você é menos amado por Deus. Não é que você vai direto para o inferno. Mas é que nós nos perdemos na caminhada. Você erra o caminho. Ops, estava apontando para aqui. É só achar a placa de volta e voltar. Não é fácil. Se perder é fácil. Se achar não é tão fácil assim. Falar em achar, às vezes eu me pego pensando nas coisas que eu perdi. Então vocês vão ouvir aqui eu falando de algumas coisas que eu perdi. Se eu desse espaço para alguém que contar uma ilustração do que perdeu, tenho certeza que você também teria algo. Mas deixa eu falar para você. O meu primeiro emprego assalariado foi aos 14 anos de idade. Eu vendia picolé, e enquanto eu vendia picolé na rua, eu e os meus 3 irmãos, nós saímos procurando emprego na borracharia, na mecânica e coisa assim. E eu lembro de ter encontrado uma autoelétrica, uma elétrica mecânica, e falei, olha, eu estou vendendo picolé, mas eu queria um trabalho fixo, isso, aquilo, outro. E eu lembro do senhor lá ter me recebido, falou assim, você quer? Eu estou vendo que você quer trabalhar mesmo, então venha. Aí eu comecei a trabalhar lá na autoelétrica do Baixinho, nem tem mais. Comecei a trabalhar lavando peças, varrendo a mecânica, arrumando o estoque. E eu lembro que eu estava muito feliz, porque já não estava mais no sol, andando aquele sol, com carrinho de picolé, quente, o pé empoeirado. Agora eu tinha um salário fixo. Ele combinou comigo de receber por semana. R$15 por semana. Uau, nós estamos falando de 95. R$15 por semana. 60 por mês. Para quem estava aí vendendo picolé, era muita coisa. Lembro de ter dedicado, porque eu estava em experiência. Estava trabalhando na mecânica, na autoelétrica, limpava e fez aquilo. Mas quando eu comecei na segunda-feira, quando foi no sábado, já estava a noite escurecendo, 6 horas da tarde, eu organizei tudo, e chegou lá um patrão e falou assim, ó, toma aqui o seu salário do mês. Peguei o salário do mês. Peguei o salário do mês e botei no bolso. Montei na minha bicicletinha e fui para casa, feliz, porque eu iria pegar esse dinheiro e dar para minha mãe. Porque quando nós recebíamos, nós dava o dinheiro para minha mãe e ela administrava. E eu estava feliz com isso. Quando eu chego em casa todo contente, minha mãe, e aí? Não, foi tudo bem, mãe. Cadê o dinheiro? Tinha 14 anos de idade. Cadê o dinheiro? Eu lembro que minha mãe procura, tal, bota a mão no bolso e eu comecei a chorar. Desesperado, comecei a chorar. Então já estava escuro e eu estava contando só com a luz do poste, a luz ali pública. E vim, e minha mãe falou, pega a bicicleta e volta correndo e vê se tu acha, porque se alguém encontrar esse dinheiro já era. Dava mais ou menos uns 20 minutos da minha casa, de pé, não, de bicicleta dava uns 15 minutos da minha casa ao emprego lá que eu trabalhava. Fui procurando, era muito escuro, não dava para ver. Se caiu, o vento levou, não sei. Eu sei que eu fui olhando cada centímetro, cada buraco, passava em um papel, metia o pé no papel para ver se caiu embaixo, olhava perto de um moeiro. Fui e voltei para casa, não encontrei os R$15. Chorei muito. Minha mãe chorou ali comigo, porque ela me viu triste. Na segunda-feira, chega o meu patrão e fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele chega e fala, não acredito em você, toma, me deu R$5. Poderia dar, não
teve condições de dar os 15 todos, mas me deu R$5. Eu fiquei feliz com aquele 5. É melhor 5 na mão e 15 voando por aí, né? Peguei os R$5, dei para minha mãe e celebramos aqueles R$5. Não encontrei os 15. Deus abençoe quem encontrou aqueles 15. Talvez está bem hoje com aqueles 15. Sabe, a gente perde as coisas. Eu imagino que algum momento da sua vida, você também passou por isso, perdeu algo que te custou muito, mas custou suor, custou força, esforço, algo precioso. E você, quando você viu que perdeu aquilo, você desesperadamente correu atrás disso. Eu imagino que você fez isso. Eu imagino que quando nós perdemos algo que é precioso, nós medimos esforço, eu não olho, não encontrei lá na porta, não, eu vou até a porta, porque é precioso, vai que está no meio do caminho. E você já perdeu algo precioso, que lhe custou força, trabalho? Deixa eu falar algo para você. Aquilo a quem temos apreço, não medimos esforços para resgatarmos. Aquilo a que nós temos apreço, nós não medimos esforços para resgatarmos. Será que coisas são mais importantes que pessoas? Eu estou falando de um dinheiro, eu estou falando muitas vezes de um celular, eu estou falando muitas vezes de outras coisas. Sabe, muitas vezes nós valorizamos as coisas e deixamos as pessoas do lado. Quanto a mim, eu não encontrei aquele dinheiro o qual eu trabalhei, ou aquele salário o qual eu trabalhei a semana toda. Mas a Bíblia fala algo diferente sobre alguém que trabalhou um dia todo e depois perdeu o seu salário. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta aí em Lucas 15. Nós estamos continuando, Lucas 15, do verso 8 ao 10. Nós estamos continuando, então, a nossa série Achados e Perdidos, a graça de sermos achados. Nós estamos ouvindo o Evangelho de Lucas. Quando você ouve Jesus, então, contando essa parábola, ou essas parábolas, que até nós acabamos de cantar essa música, que Deus deixa 99 ovelhas aí atrás de uma. Muitas pessoas contam essas parábolas separadamente, mas elas não podem ser contadas separadamente. Elas são conjuntos de uma parábola com 3 pontos, uma tríade. E nós vimos no último domingo o mestre falando dos 2 grupos de pessoas que o cercavam. Por que Jesus começa a falar de achados e perdidos? Por que Jesus começa a falar sobre coisas perdidas? E veja que você talvez se sensibilizou comigo, ou até pensou junto comigo, que você perdeu algo. Veja como Jesus fala coisas de forma que as pessoas entendiam, e qualquer um teria acesso a entender do que ele está falando. Jesus, então, ele fala essas parábolas não diretamente para os perdidos. São os perdidos que ele quer alcançar, mas o alvo da mensagem são os religiosos. São os publicanos e os escribas. São aqueles que vão todos os domingos na igreja, aqueles que batem um cartão, aqueles que dizem: eu oro, eu faço isso, Deus, eu faço aquilo. Aqueles que não aceitam outros entrarem na sua comunidade, na sua igreja, porque não pensam como eles. São esses os religiosos, pessoas que adoram a Deus simplesmente pelos métodos. Tem um relacionamento com Deus através de ordenanças, através de repetições, através de mesmice. Jesus, ele vem combatendo há vários momentos isso. Jesus chega para alguém e fala bem assim: não orem como os pagãos, que vivem repetindo a mesma oração ao seu Deus. Não seja como antes, orai dessa forma: Pai nosso. E ele começa. Veja, eles viviam de vãs repetições, não só verbal, mas
nas atitudes. Eu só sento nesse banco, esse banco é santo. Se um dia alguém chegar e sentar nesse banco, eu tiro ele, pastor, porque esse banco aqui, desde quando eu era pequeno, praticamente minha mãe me pariu aqui. Então eu não posso, sabe, é costume meu. Eu não posso sair desse lugar, senão a santidade esvazia de mim. Sabe, são esses religiosos. Olha, você quer adorar a Deus, então você tem que tomar uma postura mais ou menos assim, você tem que erguer o queixo, aí agora você começa a cantar. Isso, assim você tem que se vestir dessa forma. Você tem que pensar desse jeito. Jesus então olha para os religiosos, que é o primeiro grupo ali de pessoas, que se afastam de Jesus e começam a murmurar. Jesus está comendo com os pecadores. Comer com alguém é muito importante. Você não convida o seu pior inimigo para comer contigo. Ou convida. Sim, se você for colocar veneno, quer matar ele. Mas você não faz isso. Você convida quem você ama, prepara comida e fala, e aí, como que tá? Tá uma delícia, que bom que você gostou. Jesus, quando alguém vê alguém na sua casa comendo, vai falar bem assim, ei, mas o que aquela pessoa estava comendo na sua casa? Vocês estão de próximo, de rolo aí? Está parecendo eles. Foram isso que falaram para Jesus. Você é um pecador como eles, está comendo com eles, com os publicanos e os pecadores. Veja que esses homens, eles classificam publicanos, parece que é uma espécie de pecado diferente, e pecadores. Publicanos são aqueles que cobravam impostos além do que o Império Romano colocava, seriam judeus cobrando impostos de judeus, mas roubando de judeus, ou seja, colocando cargas maiores do que foram pedidos a eles pelo Império Romano. Pecadores eram aqueles que não se assemelhavam aos costumes dos fariseus e dos escribas, dos religiosos. Então Jesus conta essa parábola e ele vai falar, olha, tinha um homem, e nós falamos domingo passado, da ovelha perdida. Eu quero que você tenha na cabeça, depois nós vamos construir a da dracma. Eu quero que, resumindo, aquela ovelha. A história da ovelha é alguém que se perde, sabe que se perdeu e quer ser encontrado. Como é que aquele pastor encontraria aquela ovelha se ela não estivesse berrando? E se ela tivesse caído dentro de um buraco, de um penhasco, como ele acharia? E se ela tivesse sido devorada, a não ser que visse sangue e tal? Mas ela quer ser encontrada, ela começa a berrar. E ele vai pelo grito dela, ele vai pelo desespero dela. Então ele encontra. Eu já quero fazer aqui uma primeira classe de perdidos dentro da igreja, dentro aí da sua vida, dentro de casa. Existem aqueles que são perdidos e querem ser achados. Esse é o primeiro, a ovelha. São perdidos e querem ser achados. Pastor, eu estou perdido, me ajuda. Irmão, presbítero, irmã que está do meu lado, eu estou perdido, eu não estou conseguindo mais ler a palavra do Senhor, não estou conseguindo mais orar, não tenho vontade de ir à igreja. Sabe, eu vou, mas eu não faço mais nada de coração, é tudo falso, é tudo, sabe, mentiroso. Mas eu quero encontrar de novo Jesus. Esse é a ovelha, esse irmão é a ovelha. Ele está perdido, mas fica gritando, berrando, me encontre, me encontre. Nós falamos domingo sobre esse. Hoje nós vamos falar então a respeito da segunda ilustração da parábola principal. Por que nós estamos falando da ilustração? Porque ela é continuação de uma parábola só. Veja, Jesus então fala a parábola da ovelha perdida. E é interessante que quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está falando de um grupo de pessoas que não aceitavam aqueles que não faziam o que eles achavam que era a forma de adorar a Deus. Walter Trobich disse o seguinte, esse camarada aí, escritor, Deus nos aceita como somos, mas quando Ele nos aceita, não podemos permanecer como somos. Deus nos aceita como somos, mas quando Ele nos aceita, quando nós vamos a Ele, Ele não quer que nós permanecemos como estamos, até porque Ele muda, até porque tem vários versículos que dizem, tudo novo se fez. Irmãos,
como é que as pessoas dizem que se convertem e continuam a mesma vida? Não se converteu. Hoje de manhã, nós estávamos nos primeiros passos, eu estava conversando com um grupo, e eu perguntei para um casal, porque alguém falou assim, pastor, mas e a pessoa que vai na igreja, que eu falei nós vamos falar um pouco mais na frente, de ir atrás e falar do amor de Deus? Alguém falou, pastor, mas as pessoas que estão dentro da igreja, e você fala do amor de Deus, e elas sabem que existe Deus, o que tem essas pessoas? Eu falei, estão perdidas. Irmãos, estar dentro da igreja não é questão de estar perdido, não é questão de estar achado. Eu apontei para a pessoa e falei assim, por que você está fazendo o primeiro passo aqui na igreja presbiteriana? As pessoas disseram, agora estou ouvindo sobre Jesus. Agora estou ouvindo sobre salvação. Aonde eu estava em tal igreja, eu não ouvia dessa forma. Então veja, sim, é possível você estar perdido. E é também numa igreja presbiteriana, reformada, você está perdido. Mas veja, então Jesus continua a sua parábola. A sua parábola maior e com suas ilustrações menores. Por quê? O verso 8 continua assim. Ou, veja a palavra ou. Ele está continuando, ele falou uma parábola, ele falou assim, tem um homem que vai buscar a ovelha perdida, deixa as 99, ou também, e agora ele vai contar essa outra ilustração. Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo aí, 15, 8, 10. Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os publicanos se acham justos, os pecadores já são pecadores. Veja que Deus fala assim, há mais festa para um pecador que se arrepende, de que alguém que você acha que é justo e está falando que vai para o céu e vai para o céu. Há mais alegria no se arrepender. Porque a pessoa que bate no peito, o próprio Jesus contou uma parábola, uma história, que 2 homens chegaram no templo, um era publicano, mais uma vez aqui Jesus falando de publicano, de cobrador de imposto, e um era um fariseu. O fariseu batia no peito. Obrigado por estar em tua casa, Senhor. E tinha um publicano de joelho pedindo perdão, copiosamente chorando ali, e o fariseu dizia, eu venho todos os domingos, eu entrego dízimos, ofertas, eu oro na hora do almoço, eu não sou como esse publicano. Aí Jesus fala, quem desses saiu mais edificado? Aquele que se vangloriou ou que se humilhou? Claro que é aquele que se humilhou. Então, vejamos e entendamos aqui que Jesus está falando do perdido. E ele estava até falando daqueles religiosos que estavam perdidos também. Jesus até os considera perdidos também. Mas deixa eu falar primeiramente aqui sobre a dracma. É importante nós entendermos a história da dracma. A dracma, ela tinha, eu posso dizer, 3 funções. Primeiro, ela era valorosa, porque ela era um dinheiro e valia para comprar algo. Segundo, algumas mulheres usavam como colar. É como você, irmã, que está toda bonita, você que gosta de joias, você compra um anel, depois você compra um brinco, e começa a se ornar e ficar aí cada vez mais à vontade, mais bonita ou de que você já é. Então fica ornando só aquilo. E custa caro. Aqui a dracma, ela custa um dia de trabalho inteiro, suado. E aquela mulher vai e compra isso, ela não usa como dinheiro. Aqui ela usa como joia. Além de colocar como colar, elas colocavam também na testa, em um manto. Imagina só, um dia de trabalho era uma questão de vaidade, era uma questão de se sentir bem também, de estar bonita. Então veja que ela, nesse caso aqui, é alguém que trabalha, ganha uma dracma, coloca, eram 10. Eram 10. Então era moda, era bonito. Era como você comprar um anel de brilhantes. Trabalhou muito, um anel de ouro. Sabe, trabalhou muito e conquistou aquilo. Agora essa mulher, Jesus conta essa parábola e as pessoas vão se identificando. E olha o que Jesus coloca. A dracma, as pessoas entendiam que aquilo era como, dava um peso de um denário romano. Ou seja, um dia de trabalho. Assim como o pastor.
aquela mulher perde algo. Aquela mulher, ela está bem, mas de repente, ela perde uma das dracmas. Penso eu que aquela mulher tinha completado a sua última dracma. Se arrumou, tomou um banho, ficou perfumada, bonita e falou: agora eu vou ali na praça, eu vou visitar as minhas amigas e eu vou mostrar o quanto eu estou bonita. Penso eu, não diz a Bíblia, que aquela mulher está saindo e de repente, sei lá, solta uma daquelas dracmas. Ela perde, porque Jesus está dizendo que uma mulher perde, não fala como. Então nós estamos aqui conjecturando. E é interessante pensar como essa mulher perde. Veja que ela fica desesperadamente para encontrar aquela moeda, aquela dracma. Por quê? Primeiro, tem valor, economia, um dia de trabalho. Então tem valor. Não é qualquer coisa, não é qualquer objeto. Foi um dia suado. Então ela coloca todo aquele peso para encontrar aquilo. R$15, uma semana trabalhada, irmãos. É suado, fui atrás mesmo. Uma dracma, um dia trabalhado pesado. Lembrando que as mulheres não eram como vocês são hoje, tem toda essa liberdade. Nós estamos falando do tempo de Cristo. Alguém para trabalhar e conseguir juntar, não estou falando que é coisa fácil. Mas aquela mulher, então, ela fica desesperada, porque ela vê que está faltando uma dracma. Mas porque ela também fica desesperada e quer procurar aquilo a qualquer custo? Porque tem valor sentimental. Ela fica bonita com aquilo. Ela quer mostrar para as amigas. Ela quer mostrar que ela se cuida, que ela é uma pessoa ali vaidosa no bom sentido da palavra, uma pessoa que quer fazer parte de um grupo, e ela compra para mostrar, para se sentir bem, como você comprar uma roupa nova, um sapato novo, um relógio, um carro. E você fica bem quando as pessoas, uau, um carro novo, uma bicicleta nova, uma camisa nova, um relógio novo, um óculos, sabe? Essas coisas. Aquela mulher, ela perde a dracma, como a palavra diz. Então ela faz um esforço para encontrar. Aqui, irmãos, nós devemos há muito cuidado. O esforço em sua busca, ela busca de qualquer forma aquilo. A mulher, primeiro nós vamos ver que ela faz esse esforço. E tem 3 verbos seguidos aqui. Quais são? Primeiro, ela acende uma vela. Entenda que as casas não tinham janela. O piso era de chão, terra. Talvez estava com pó aquela terra. Uma terra ali que soltava pó, não estava ali um chão batido. Alguns acham que eles passavam até argamassa, aquilo tudo, para fazer um piso mais duro. Mas o que a Bíblia deixa claro aqui é que poderia essa moeda estar encoberta por poeira, por terra. Mas por que isso? A Bíblia diz que ela acende uma vela, não há janela, e é escuro, não havia luz como nós temos. Quando você acorda de manhã na sua casa, de madrugada para ir trabalhar, você consegue encontrar as coisas, porque tem luz. Mas imagina um lugar que não tem luz, você tem que acender uma vela. Precisa de luz. Ela então pega aquela luz e começa a procurar. A Bíblia diz também que ela tem mais um esforço. Ela varre, ela pega a vassoura e começa a varrer. Vai que essa moeda está encoberta aqui por uma terra, eu não sei como, alguma poeira. E ela começa desesperadamente. Olha os esforços, olha as ações. Acende, varre. E por último, ela tem urgência. A Bíblia vai dizer diligentemente. Ser diligente é ser rápido, é não deixar o tempo passar, é saber que aquilo é importante. Ela tem urgência em encontrar isso. Ela não faz assim, perdi uma dracma, vou ali, depois eu encontro. É valoroso, mas não, se tem valor tem que ser agora. Não dá para deixar para depois. É valoroso, é algo que te custou muito. Como você deixa para depois? Seu filho está doente ali na escola. Não, depois eu vou ver. É algo precioso. A sua casa está pegando fogo. Deixa lá, depois apagar o fogo eu vou. Não, é urgência. É algo de valor. É algo que você gastou
quase a sua vida para aquilo. A Bíblia então fala que essa mulher tem urgência e vai atrás. Irmãos, isso representa os vários métodos e meios que Deus faz para nos procurar, para nos encontrar. Deus não mede esforços. Deus vem de qualquer forma, vai em qualquer lugar, em qualquer buraco, em qualquer nação, em qualquer povo. Porque Ele te ama, Ele pega você na situação que você está. Certo padre da Igreja Católica no século 800, nos anos 800 por aí, eu lembro da história. Diz que, esqueci o nome do padre, esse padre andava nos becos, pegando e resgatando os bêbados que viviam ali naqueles brejos, perto dos bares ali, mijos e todo aquele lugar fedorento, ratos. E esse padre ia pegando as pessoas, e ele encontra um amigo dele. E esse amigo dele, quando ele vai pegar ele, fala assim, não, me deixa aqui. E ele fala bem assim para ele, você é muito valoroso para Deus te deixar nesse lugar. Ele pega esse amigo, leva até a igreja e cuida dele. É dessa forma, sabe? Deus, Ele não mede esforços para nos procurar. Hoje você está aqui bonitinho, ou talvez você veio desde criança à igreja e para você está ok, está bonito, mas não é a realidade de todas as pessoas. Teve alguém que fez coisas horríveis no passado, pessoas que se lembrar, e se não fosse misericórdia de Deus, quando ele olha para o passado dele, ele tem vergonha, e Deus foi lá buscar aquela pessoa que fez algo terrível. É claro que tem consequências, mas Deus te perdoa. Deus ama. Jesus está falando aqui, e Jesus quer mostrar para aqueles religiosos que Ele ama os perdidos e os pecadores, e Ele faz de tudo para encontrá-los. E Ele não mede esforços, enquanto eram vocês que deveriam fazer isso, vocês que vêm todo domingo à igreja, vocês que dizem que lêem a Bíblia, vocês que dizem que são batizados, presbiterianos, reformados, vocês que deveriam ir nos buracos, lá no inferno, buscar os perdidos, não fazem. E estão me criticando, porque eu estou atrás dos perdidos? Os religiosos aqui são vocês, quem vai na igreja são vocês. Jesus confronta essas pessoas. Essa história não é sobre moeda. Não é sobre a dracma. Essa história é sobre pessoas. Não é uma moeda valorosa, são pessoas que são valorosas. Até onde temos que olhar para encontrar pessoas que estão perdidas? Jesus combate a falsa religião. Onde não tem missão, a alegria, até a alegria legalista. Ou seja, onde não há missão, ou seja, amor por pessoas, pelos perdidos, não há alegria. Os religiosos, hoje a gente está falando na sala de primeiros passos, você já viu algum religioso fazer missões? No máximo, quando faz, é assim, nós estamos aqui na África, eu estou dando uma cesta básica para alguém aqui, fazendo missões. E quer mostrar. No máximo, quando faz. O religioso. Mas você não vê o religioso discipulando, porque ele não tem o que dar. Ele é religioso somente. Ele não tem Jesus. Ele só tem a placa da igreja dele. Ele só tem a história da igreja dele. Ele só tem os usos e costumes da igreja dele. Mas ele não tem uma comunhão com Jesus. Jesus joga claro e diz para eles, vocês deveriam se alegrar quando verem pecadores sendo salvos, encontrados pela graça e misericórdia de Jesus, e vocês não estão. Me permita mexer, e vou falar quantas vezes for. Pastor, eu odeio o Bolsonaro, eu quero ver ele morto. Pastor, odeio o Lula, quero ver ele morto. Tá bom. Se Deus converter o coração desses homens e ele entrar aqui, você vai ter que chamar de irmão Lula e irmão Bolsonaro. Amém? A ideologia pode ser mais forte, você não falar amém.
Estou dizendo quem é bonzinho, quem é certinho, quem é errado. Eu estou falando que quando a graça encontra alguém dessa forma, como eu e você, você acha que você é especial e melhor que qualquer um deles, que Deus te encontrou e não possa encontrar eles. É porque são dois polos que nós vemos no nosso dia, e brigas ideológicas e políticas que fazem famílias brigarem por causa desses dois. E enquanto um de um lado quer ver outro morto, a pergunta é se Deus, e eu creio e devemos orar para que Deus alcance esse coração desses homens. Se é duro e eles não vão se converter, o problema é deles. Mas a minha oração, Senhor, encontra esse perdido. E se eles entrarem aqui, é irmão Lula e irmão Bolsonaro. É forte? Não, não deveria. Nada demais. Eu não te chamo de irmão, você não te chama de irmão. O que você acha que eu tenho de especial desses dois caras aí? E você, o que você tem? Você acha que você não era menos perdido que eles? Se são? Se você julga? Irmãos, nós todos estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Não tinha por que Jesus vir. Não tinha por que Jesus ter esforços de procurar a mim, a você e salvar a sua vida. Não tinha por que. Nós não valemos nada. Não, pastor. Aqui é que está o grande problema. O religioso fala assim, eu não aceito essa palavra. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou especial. Deus te fez especial. O sangue de Cristo que está em você que te faz valoroso. O Espírito Santo é que te dá valor. Sem Ele você não é nada. Eu e você. É isso. A religião, a religiosidade é uma caixa de achados e perdidos. E tem pessoas que gostam de ficar perdidas nessas caixas. Mas pensemos, irmãos, a falsa religião tem alegria, mas alegria voltada para si mesmo. A alegria do legalismo. Não, isso é pecado, isso não toque, não faça isso. É voltada aos próprios religiosos, voltada à sua comunicação eficaz, voltada à sua instituição, voltada à sua mensagem, voltada, sabe, no que eu faço, no que eu acho, no que eu penso. Essa é a alegria do religioso, não do salvo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você realmente se importa com os perdidos? Assim como o pastor se preocupou com a ovelha, assim como essa mulher se preocupa com a dracma, e nós estamos falando não de um animal, e não estamos falando de moeda, estamos falando de pessoas. Você se importa com os perdidos? Então vamos lá, perguntinhas. Você tem um amigo que não é cristão? Você que está nos assistindo também pode responder. Você tem um amigo que não é cristão? Sim? Beleza. Que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Sim. Você gostaria, eu gostaria que você fosse sincero ou sincera. O quanto você se importa com essa pessoa? Não precisa responder, pensa aqui. O quanto então esse amigo, essa pessoa que não é cristã ainda, e eu não estou falando, você fala assim, pastor, eu tenho um amigo, mas ele vai à igreja. Irmãos, eu estou falando que a igreja não é a mesma coisa de ser discípulo de Jesus. Tirem isso da sua cabeça. Vir à igreja não significa ser cristão. É alguém que vem à igreja. Ponto final. Então tá. Eu gostaria então que você fosse sincero. O quanto você se importa com essa pessoa? Pensou? O que você estaria disposto a sacrificar, abrir mão, perder para falar de Jesus a essa pessoa? O que você estaria aí disposto a fazer para falar de Jesus? Mas a minha pergunta ainda é assim: Jesus é importante para você e valoroso? Realmente Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida? Realmente Ele muda a situação das pessoas? Realmente esse Jesus é alguém que muda a história de alguém? Se é e mudou a sua, e se você tem alegria de encontrar com Ele no céu, está salvo com Ele, por que seu amigo ainda está perdido? Calma, eu não vou te condenar. Você pode falar, pastor, mas eu já falei de Deus para essa pessoa. Continua, ora, não precisa enfiar Jesus na goela abaixo. Ora por ele. Continua, não desiste não. Então, o que você estaria disposto a sacrificar, abrir mão, perder para falar de Jesus a essa pessoa? Essa pessoa perdida é importante para você mesmo? Esse amigo de trabalho, quantos anos você está na empresa que você está lá? Quantos anos você é amigo desse colega de trabalho lá? Quantos anos você é aluno, está estudando, faz faculdade?
Quantos anos você é vizinho do seu vizinho? Quantos anos o seu vizinho ou quando o seu vizinho já ouviu você falar de Jesus para ele? E por que você não falou ainda? Porque não é importante para você. Essa pessoa que nós fizemos pergunta no começo, você conhece alguém, ela é importante para você, você ama? Talvez ela não é. Porque o que você tem de mais precioso você não quer dar para ela. E você é egoísta. Você deveria dar algo que é de graça, que você recebeu sem esforço nenhum, e você deveria repartir com ela, mas você não faz. E você vai encontrar ela amanhã. Você tem a oportunidade de mudar isso na sua vida. E falar com ela. E falar com ele. Pastor, mas ele tem um pensamento diferente do meu. Meu irmão, eu não estou falando para você chegar assim e falar, olha, eu vou falar de Jesus, senão você vai para o inferno. Eu estou falando que alguém é amigo seu, te dá abertura e você pode falar, e você não fala. Estou falando dessas pessoas. E existe aquela que você encontra na fila do pão mesmo. Sabe, na fila do ônibus, num lugar que você nunca viu, está conversando com a pessoa e olha, eu quero dizer que Jesus ama você e você pode ter a vida transformada por Ele, é só você realmente buscá-lo e isso, aquilo, outro, Jesus te ama. E vai, porque só viu Ele naquele momento. Essas pessoas perdidas são importantes para você? Qual seria, agora vem a pergunta que vale R$1 milhão. Vamos supor que você está falando, pastor, é importante. Sim, eu estou me preparando para falar do amor de Deus para ela. A pergunta de R$1 milhão é, qual seria a sua reação se essa pessoa aceitasse Cristo hoje? Sabe por que a reação tem a ver? A Bíblia diz que a ovelha perdida é encontrada, o pastor faz festa, celebra, sai pulando de alegria, deixa 99 atrás de uma. Nós vamos continuar a história aqui. Nós vamos ver que essa mulher também salta de alegria quando encontra a dracma perdida. Irmãos, nós falamos que amamos as pessoas, nós falamos que isso, aquilo, outro, mas C.S. Lewis diz o seguinte: deveríamos odiar os pecados dos outros da mesma forma que odiamos em nós mesmos. Eu deveria odiar o pecado do Leandro. Esse Leandro é um pecador, é um homem aí que vive não sei o quê. Mas eu também odeio o meu, cara, pecador, precisa da graça de Deus. Eu tenho que odiar o pecado do irmão, assim como eu odeio o meu. Tem gente que odeia o pecado dos outros, mas não fala do seu. Isso é o perdido, é o religioso. Todo mundo é pecador, ele não. Todo mundo precisa da graça de... Todo mundo não merece a graça de Deus, ele merece. Os perdidos não religiosos, ou seja, os perdidos que não vão à igreja, não conhecem Jesus, estão ao nosso redor. Existem milhões de pessoas neste mundo que não sabem nada de Jesus Cristo. Não é o fato de você ir à igreja, ou uma pessoa que falar bem assim, eu já fui na igreja, ele já está salvo, eu não falar de Jesus para ele. Não é o fato da pessoa ir para a igreja que diz que ela é salva. Tire isso da sua cabeça. As pessoas hoje acham que ir atrás do perdido é assim. O vizinho, ei, eu tenho uma igreja, vai lá na minha igreja. Irmão, mandar os outros vir na igreja não é evangelizar. É levar um leão para o pastor. Lembra da história, né? É deixar o leão para o pastor. É assim, pastor, ó, encontrei um leão para o senhor domar aí. E você? Não, eu só caço. Irmãos, vir para a igreja é o último estágio de você evangelizar alguém. Certa feita eu fui evangelizar um amigo de trabalho e eu não quis falar de igreja para ele. Em nenhum momento nenhum. Eu falei, não vou falar de igreja. Deixa eu fazer aqui um teste. Comecei a evangelizar, falar de Deus, aquilo, outro e tal, isso, no trabalho, até um ponto que ele falou assim, ei, você vive falando de Jesus, mas você não fala onde é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Eu quero ir na sua igreja. Igreja é o último estágio. Primeiro ele quer saber de você, ele vê Jesus na sua vida, depois ele deseja ir aonde você vai. Mas as pessoas fazem ao contrário. Não queira saber da minha vida, não olhem para mim, mas vai na minha igreja. Isso não é evangelizar. Evangelizar é ir atrás dos perdidos e discipulá-los, assim como Jesus. As duas parábolas deixam claro a disposição de Cristo em salvar os pecadores.
há novamente alegria. Diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aquela mulher, com todos aqueles esforços, encontrou a dracma. Depois que ela encontrou, ela chama as amigas e fala: olha, eu vou fazer um arroz com galinha delicioso. Vem cá, vamos comer, celebrar, porque agora eu vou ficar completa. Eu achei a dracma perdida. Eu achei aquela única moeda. Alguma amiga poderia ter falado: ei, mas você ficou totalmente desesperado, preocupado por uma? Sim, porque Deus se importa por um pecador arrependido do que 99 que não se arrepende, ou de 99 justos, religiosos, que se acham melhores que os pecadores. Nessa sequência aqui, ele está falando que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é a diferença do primeiro? O primeiro vai falar bem assim, verso 7, da mesma forma há mais alegria no céu por causa do pecador perdido. Ou seja, todos celebram. Aqui ele está falando, agora até os anjos estão vendo e celebram. Ou seja, quando alguém faz algo de Deus, aquele que ama Deus, vê ele fazendo, se alegra junto. Mas aqui os anjos não evangelizam, aqui os anjos não pregam, mas eles estão vendo alguém obediente, é por isso que eles se alegram. Porque eles estão vendo que aquela pessoa encontrou um perdido. Vamos lá, aquela perguntinha lá de novo. Qual seria a sua reação se essa pessoa aceitasse Cristo hoje? Alegria ou indiferença? Ah, aceitou Jesus, tá? É assim, a igreja desse jeito, irmão que faz isso, mas o quê? Ele é o pastor, tá, vai, Deus te abençoe. Oh, que maravilha! Olha, você não sabe o quanto eu orei, já faz anos que eu oro por você, você não sabe o quanto eu esperei esse dia, de você ser batizado aqui na nossa igreja, de você fazer parte, de você ter a salvação de Cristo Jesus. Eu estou celebrando. Igreja, vamos celebrar comigo, fazer uma festa lá em casa. Quando há batismos na igreja, a gente fica indiferente, irmãos. E mês que vem teremos batismos. Recepção de novos membros. Oi? Festa, irmãos. Mês que vem teremos batismo, recepção, profissão de fé. Aleluia! Glória a Deus! Festa, júbilo. Ah, mais um se batizando. Normal. Não é normal, irmãos. Não é normal. Anormal é nós ficarmos com a expressão que nada está acontecendo. E vidas está sendo vibrante. Tem uma mãe chorando porque o filho voltou. Tem um pai alegre porque o filho está aqui professando a fé. Tem uma família feliz porque o marido se arrependeu. E eles estão celebrando em nós. Mais uma vida aí. Não é assim. Cadê a alegria do perdido? Quando Deus alcançou o seu coração, o céu entrou em festa, os anjos celebraram, Deus vibrou. E quando é com o próximo, é legal. Mudemos essa nossa atitude. Entenda isso. Só perdemos aquilo que mais nos importa. Só perdemos aquilo que mais nos importa. Se você está na igreja e você não tem mais vontade de servir a Deus no ministério, você perdeu a vontade, talvez nunca te importou servir a Deus. Ah, pastor, eu não canto mais, eu não toco, eu não sou mais diácono, eu não sou mais presbítero, eu não tenho mais ali. Você perdeu isso. Talvez você nunca se importou tanto com isso. Talvez você perdeu o que você nunca teve. Você só perde aquilo que você tem. E quando você tem, é algo valoroso, você vai atrás. Cadê você que perdeu o primeiro amor, como lá de Apocalipse? Senhor, que eu quero voltar à prática do primeiro amor, quero me arrepender e voltar. Talvez você se perdeu, mas talvez você está tão indiferente que vir à igreja, ficar sentado, não fazer talvez nada, é normal, porque você está sendo um religioso. Irmão, o crente, discípulo de Jesus, ele não se contenta em ficar sentado. Ele não se contenta em só ouvir. A Bíblia diz que o discípulo é aquele que vem, ouve e pratica. O resto é religioso.
só perdemos aquilo que mais nos importa. Se você não se importa com as almas, você não se importa com o que Deus ama. Se você não se importa com as almas, você não se importa com o que Deus ama. E Deus ama almas, Deus ama vidas. Como Ele te amou e enviou alguém para ir atrás de você e de mim. O que aconteceria com a nossa igreja se todos amássemos os perdidos? O que você acha que aconteceria com essa igreja? A discussão da igreja, eu já falei isso e vou continuar. Não se preocupe comigo, eu fico repetindo as coisas. Nós vamos construir a nossa nova igreja em nome de Jesus. Deus assim vai nos indicar o local. A nossa briga era para estar assim, pastor, é para 1.000, 3.000, 5.000, para quanto que é? A nossa briga deveria estar assim, irmãos. Não, vamos para 200, 300, porque às vezes você faz para 1.000, fica sobrando cadeira. Claro que vai sobrar, porque se nós não nos preocuparmos e amarmos os perdidos, já está sobrando lugar aqui. Deveria estar tendo 20, 30 cultos em um lugar só. Sabe por quê? Porque nós amamos os perdidos e vamos atrás. E eles estão enchendo a nossa igreja, porque nós amamos o que Deus ama. Mas não faz diferença se o banco está vazio. Eu tenho uma resposta. O que aconteceria se a nossa igreja, se todos amássemos os perdidos? Eu tenho uma resposta. Nós deveríamos estar preocupados se a nossa construção seria de 1.000 membros para cima. Essa deveria ser a resposta. E aí, pastor, 1.000? Ou vamos fazer para 500 aqui, já vamos fazer várias congregações? Só que para nós falarmos isso não depende do pastor e do conselho, depende de pessoas. Irmãos, se nós abrirmos 10 congregações, a igreja fala assim, abrimos 10 congregações aqui na igreja, cadê gente para trabalhar? Tem alguém aqui disposto? Cadê o ex-me aqui? Amém. Olha que a gente está de olho, se falar, depois a gente vai atrás. Amém. Eis-me aqui. Nós vamos ter o curso do IBA aqui, que é para você pregar, para você não ter vergonha. Pastor, mas eu queria, então nós capacitamos. Deus chama e capacita. E usa a sua igreja para isso. Então venha nesse curso do IBA. É 70 a cada módulo. De repente fala, pastor, só vou fazer 3 módulos. É por módulo R$70. Não o curso completo. Um módulo em agosto é um tanto. Então venha, nós vamos falar mais sobre isso futuramente. Irmãos, Jesus nos deu uma ordem. Ele diz, Jesus se aproximou-se e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados, quando nós nos importarmos de ir atrás, talvez, pastor, o senhor está muito voado em questão de 3.000. A primeira igreja de Cuiabá tem 3.000 membros. A igreja de Manaus tem 15.000 membros, presbiteriana. Tem várias outras igrejas nossas aí, de 2.000, 3.000, 5.000, 100.000, de 1.000 membros. A da Coreia é mais de 100.000 membros. Certo, Davi? Coreia. Tem, sim. Sabe por que se importa com os perdidos? Ou a gente fica num clube gostoso e fechamos a porta porque tá bom só nós. Pastor, você está trazendo gente nova para ficar na porta, gente nova para tocar, irmão, nós temos que celebrar porque um perdido está voltando. Talvez acho que esse é o último. Lembra que eu falei que a ovelha perdida, ela é um perdido que quer ser encontrado, por isso ela berra? A dracma é um perdido que não quer ser encontrado, mas Deus o encontra mesmo assim. A dracma está ali, ela não dá sinal, ela não brilha, não há luz para brilhar, para ver se ela está naquele local. Não há sinal, não há nenhuma pista aonde ela está. A mulher ela tem cuidado, ela tem preocupação, ela tem zelo, ela olha em cada canto, porque aquela moeda não quer ser encontrada. Então nós temos aqui os perdidos que se perdem, querem ser encontrados, por isso eles ficam berrando, e é aquela pessoa que está chorando no teu pé direto assim, olha, estou desanimado, então Deus já encontrou através de você, então traz essa pessoa de volta. E tem aqueles que não querem ser encontrados, é aquele que você vai lá mesmo e fala assim, olha, você está longe de Deus, rapaz, você é um servo de Deus, você está perdido aqui,
Vai atrás dele, insiste mesmo, insiste. Esse não quer ser encontrado. O que será da última história? O último perdido é o quê? Venha no próximo domingo, nós vamos falar. Mas antes, vamos colocar em prática o que nós ouvimos. Eu quero que durante a semana, eu gostaria que tudo que nós ouvimos, você viesse a colocar em prática. Primeiro, coloca essa reflexão, essa mensagem que nós ouvimos, coloca ela em prática. Primeiro, na segunda-feira, amanhã você vai pensar o seguinte: você é precioso, você é precioso para Cristo. Valorize o seu próximo. Você é precioso para Cristo. Entenda, sinta-se amado, perdoado. Sinta-se achado por Jesus. Por isso, vá atrás de outros também, valorize, assim como Deus te valoriza. Pense isso durante a semana. Vai atrás desses. Segundo, celebre com Deus, cumpra o ID. Vai atrás dos perdidos. Nós acabamos de ler aqui o versículo que fala: eu tenho toda a autoridade, vão e pregue o evangelho a todas as criaturas. Os perdidos. Durante a semana, celebre. Se você falar do amor de Deus, alguém se converter, celebre com Deus. Se alegre. A gente não escuta mais: pastor, eu estou falando de Deus para um amigo meu, e aí, pastor, ele está quase encontrando, sabe? Isso é alegria, irmãos. Fala para mim, eu quero celebrar contigo se você está evangelizando alguém. E se você falar: pastor, ora por mim, porque o leão é teu, é você que vai domar. Não vai pedir para o pastor ir lá domar, não. Pastor, eu estou falando de Jesus para alguém. Por fim, só perdemos aquilo que mais nos importa. Talvez você esteja aqui dentro da igreja e você não se acha perdido. Sabe por quê? Porque você não se importa se Jesus te ama ou não. Você não importa com isso. Você não importa se você é salvo, se é perdido. Você não se importa. Você está vindo aqui para agradar sua mãe, o seu pai, para agradar o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo. Sabe, você está vindo aqui porque alguém... Mas você não se importa com isso. Eu quero dizer que você é como essa dracma, você não quer ser achado, mas Jesus já encontrou você. Você é alvo do amor dele e hoje ele te encontrou. Talvez você já está perdido há muito tempo e não tem nem forças para berrar como a ovelha perdida. Você está como uma dracma, não pode fazer nada, a não ser ser encontrado, ser encontrada. Deus te encontrou essa noite. Se você estava perdido, se você é o achado de Deus, se Deus já te escolheu, te chamou, então celebre, se alegre, porque você não está perdido. Então você tem que ir atrás dos que estão, porque você sabe o local aonde os achados se encontram, na caixa de achados e perdidos, aqui na igreja. Deus abençoe a tua vida. E que você se importe com aqueles que estão ao seu redor, que não conhecem a Cristo. Vamos ficar de pé? Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as Esse é o amor de Deus, faz de tudo para nos encontrar. Pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh,
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Senhor, Deus. obrigado porque o Senhor nos encontrou quando estávamos perdidos em nossos pecados, em nossas mentiras e até na nossa religiosidade. Paizinho, se há alguém que essa noite que está perdido e é como essa moeda, não sabe que está perdido, que teu Espírito Santo mostra a necessidade dele te buscar, dela te buscar, ó Deus, de todo o coração, intimidade em relacionamento. Mas aqueles, ó Deus, que entendem que estão perdidos, que o teu Santo Espírito confirme no seu coração que eles são achados por ti hoje, ó Pai, que eles foram encontrados pelo teu Santo Espírito. Pai, aqueles que nos assistem também, ó Deus, abençoa, ó Deus, aqueles que têm familiares perdidos. Eu oro pelo meu pai, Senhor, converta aquele coração, ó Pai, converta, Senhor, o coração, ó Deus, dos nossos vizinhos, ó Pai, de parentes meus que ainda decidiram por Ti, Deus, de parentes, de irmãos que estão aqui. E se alguém aqui essa noite que entende que está perdido, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor veio para o doente, para o perdido, que o Senhor veio dar, ó Deus, descanso. Venha a mim, vocês que estão perdidos, cansados e sobrecarregados. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pelo Teu imenso amor. O amor, ó Deus, que enviou o Filho para me salvar, para salvar todos aqueles, ó Deus, que creem em Ti. Leva-nos debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, essa noite. E que possamos, ó Pai, falar e encontrar os perdidos que estão ao nosso lado. E sermos agentes da graça de Deus. Aqueles, ó Deus, que são usados para falar aos perdidos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo e a comunhão e o conforto do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família e toda a igreja de Cristo espalhada na terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e vá atrás dos perdidos.